Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje eu quero chegar até você com a nossa sétima reflexão, é isso mesmo, a nossa sétima reflexão, as lições estão avançando, daqui a pouco já estamos adentrando as últimas reflexões dentro de um tema maravilhoso. Eu estou certo que muito temos sido edificado através destas reflexões e eu tenho certeza que de alguma forma temos contribuído com o seu crescimento espiritual. Esta lição vai ir ao ar, ou será ministrada, melhor dizendo, no próximo dia 14 de novembro de 2021, em todas as igrejas Assembleias de Deus que fazem uso do conteúdo da CPAD. Esta lição tem um tema maravilhoso, como é bom falar sobre a vida do apóstolo Paulo, as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo Jesus. E eu vou deixar o card aqui com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas, para que você apenas aperte o play e seja direcionado a todas as lições que anteriormente foram publicadas. Eu quero fazer uma oração juntamente com você. Após esta oração, quero fazer todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Então aperte o cinto aí onde você está, feche os seus olhos, reverência. Vamos começar a nossa classe de escola bíblica e jamais devemos começar sem que antes façamos uma oração. Então vamos orar? Senhor, graças te damos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Te louvo por este momento de reflexão. Suplica ao teu Espírito que visite-nos agora, traga iluminação, entendimento da tua palavra. É o que nós te pedimos, então, no nome santo de Jesus. Amém. Antes de fazermos nossas leituras, eu quero agradecer você que já faz parte dos mais de 750 inscritos neste portal bíblico. Devagarzinho nós vamos chegar à marca de 1000 inscritos e você é totalmente responsável pelo crescimento deste canal. Eu quero falar também com você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, não saia antes de se inscrever, deixe seu like, seu comentário e fique à vontade para continuar a compartilhar nossos conteúdos nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então para os nossos textos que irão fundamentar a nossa reflexão. O texto áureo nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E o tema desta lição, Paulo, o plantador de igrejas. A verdade prática, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. E o nosso texto bíblico, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9, e também no livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 ao 3, e Atos, capítulo 16, versículos 1 ao 5 e versículo 9 e 10. Faça toda esta leitura porque ela é importante e vai fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Lições gloriosas, eu diria, como falar a respeito da vida e do ministério do apóstolo dos gentios edifica a nossa vida. E hoje vamos falar de uma das características mais importantes desde que se tornou o maior missionário que já permeou essa terra. Não tenho dúvida alguma sobre isso. Esta característica de plantar igrejas. Este homem recebeu um chamado e empenhou e dedicou a sua vida de forma plena, absoluta, para cumprir esta, que segundo ele, era uma obrigação que lhe havia sido imposta. Então, nesta reflexão, nós temos um objetivo geral que diz que a igreja deve motivar, justamente esta igreja deve ser motivada para plantar mais igrejas. E para cada um dos 3 pontos que serão aqui estudados, um objetivo distinto, pontual, específico. E o primeiro, mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação.
O segundo, sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento e apenas salientando Antioquia da Síria. E o terceiro, pontuar as características de um plantador de igreja. E esses são os pontos que serão abordados. Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. A Antioquia, então, como ponto de partida para o crescimento da igreja e as características de um plantador de igrejas. Aperte o cinto, porque esta lição ela é muito importante e nós vamos aprender, eu não tenho dúvidas a respeito disso. Nesta lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou, e diga-se de passagem, executou com excelência. Veremos então que ele foi um mestre desbravador justamente por causa do seu chamado e a posição que o Senhor havia colocado sobre o mundo gentílico, sobre o mundo pagão. E vamos ver o seu ponto de partida, então, como sendo a igreja em Antioquia da Síria. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, é importante que você ajuste aí a leitura semanal, diária, que menciona Romanos capítulo 13, mas não, Atos capítulo 13, diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns irmãos, profetas, doutores, como por exemplo Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, Saulo. E servindo eles ao Senhor, veja, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse então o Espírito Santo de Deus: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É em Antioquia da Síria que se dá o chamado pontual, a separação, melhor dizendo, o chamado, sabemos muito bem que se dá em Atos capítulo 9, em sua ida a Damasco, respirando ameaças contra a igreja de Cristo. Ali entendemos que há o chamado de Paulo e agora nós vamos ver a separação para um grande ministério que o Senhor delegou ao apóstolo dos gentios. E todos os lugares onde este homem passou, um legado, por certo, fora deixado. E Paulo nos lega os maiores acontecimentos bíblicos, os maiores textos literários inspirados pelo Espírito Santo. É um legado de Paulo para a minha vida e para a sua vida. O primeiro ponto, então, Paulo, o desbravador sob uma gloriosa obrigação. Paulo, o grande desbravador. Paulo foi, sem sombra de dúvida, o grande desbravador da fé cristã naquele mundo gentílico, naquele tempo, naquele momento em que ele estava inserido na história, andando pela Acaia, andando pela Macedônia, Grécia, Ásia Menor. Todos estes ou todas estas regiões foram abençoadas com a vida do apóstolo dos gentios. Ele dedica a sua vida, então, para proclamar o evangelho e cumprir, então, esta grande missão entre os gentios. E ele vai cumprir este chamado, esta vocação, até os últimos dias da sua vida, quando, escrevendo agora ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda epístola, capítulo 4, a partir do versículo 6, ele diz: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E ele percebe que o tempo da sua partida está próxima, mas ele diz com grande convicção, e que nós também tenhamos esta convicção nos nossos últimos dias de vida: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que coisa gloriosa! Paulo dedica a sua vida de forma tal que se torna, sem sombra de dúvida, um dos maiores exemplos ou um dos maiores personagens
que nos instrui como nos comportar enquanto cristãos para, em nossa vida, glorificar o nome do Senhor. O apóstolo vai contribuir de forma grandiosa na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento, na expansão do reino e da profissão da fé cristã. Não houve quem implantasse tantas igrejas como este homem em tão pouco tempo, desbravando o seu mundo até então conhecido e sem as benesses que este século presente pode nos oferecer para expandir a pregação do reino de Deus. Paulo não tinha nenhuma destas tecnologias que nos fazem estar tão próximos como você pode agora acender este conteúdo do Portal Bíblico. Isso era, sem sombra de dúvida, algo inimaginável no tempo do apóstolo dos gentios. Mesmo assim, com todas as limitações impostas pelo seu tempo, ele então se torna este grande desbravador. Sua vida, seu ministério nos constrangem. Às vezes olho para o ministério de Paulo e me sinto envergonhado, porque além de observar quanta dedicação este homem agora colocara em seu ministério, isso me também constrange a semear o evangelho e também a plantar igrejas em lugares. Veja, eu acho muito importante este comentário: plantar igrejas onde as pessoas ainda nunca ouviram falar do evangelho, que são uma notícia boa. Evangelho é notícia maravilhosa, são boas novas. Hoje existe uma grande expansão denominacional. Eu espero que você não se ofenda com este comentário. Não é incomum em que em uma mesma rua possa existir dezenas de igrejas. Isso me faz pensar, isso me faz refletir um pouco se o foco de fato é o Evangelho de Cristo. E por que razão? Porque Paulo, escrevendo aos irmãos Romanos, capítulo 15, versículo 20, ele diz: desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo tinha esta ética de não ir plantar igrejas onde já havia um missionário trabalhando, lançando alicerces e plantando também igrejas para o reino de Deus. Totalmente diferente do que se acontece nos dias atuais. Há um boom denominacional. Igrejas com todos os nomes possíveis, e isso me faz refletir às vezes se o foco de fato está na pregação do evangelho ou em qualquer outro meio. E seja qual for este outro meio, eu estou convicto de que em nada glorifica o nome de Deus. Uma gloriosa obrigação. Apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. E ele diz: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ele falava, e com prazer, eu sinto quando leio este texto de Efésios capítulo 3, versículo 1, o meu coração enche de gozo, de alegria, porque eu percebo esta alegria nesta afirmação paulina: eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo. A alegria de alguém que outrora era prisioneira de um legalismo, a alegria de alguém que anteriormente era prisioneiro de uma lei que apenas evidenciava o pecado, mas jamais provia um meio para resgatar esse pecador, antes o punia. Agora, grato por se encontrar preso em Cristo, ser prisioneiro em Cristo é um excelente exemplo para mim e para você. É o prazer em estar a serviço daquele que nos chamou para uma excelente obra. O seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo e este, o nosso Senhor e Salvador. Nesse sentido, toda aquela coragem, toda aquela ousadia tão natural, podemos dizer assim, que encontramos no ministério de Paulo, né? E nesse ministério tão útil e tão influente no seu tempo, e a precisão da pregação da palavra, uma exposição
de fato que não era movida pela sua intelectualidade ou pela sublimidade das suas palavras, mas em demonstração de poder e graça. Então veja, tudo isso levava em conta o quê? O compromisso que Paulo agora estava tendo em Cristo, e nada além desse comprometimento deve ser o nosso maior fator motivacional. A experiência com Cristo, que diga-se de passagem, é o ponto central, é o fator motivacional para plantar igrejas. A nossa vida cristã, a nossa trajetória cristã também nos leva a agir como Paulo. Este comprometimento precisa nos motivar. Este comprometimento com Cristo deve nos motivar. Ele mesmo disse, escrevendo aos irmãos coríntios, na sua primeira carta, capítulo 9, versículo 16, porque me é imposta, ele diz que se prega o evangelho, não tem de se gloriar, porque é imposta essa obrigação, e ele conclui dizendo: ai de mim se não anunciar o evangelho. Então nós devemos também ter esta ousadia, esta intrepidez para pregar e anunciar o evangelho, o reino daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Plantação de igreja, então, uma parceria. Será que Paulo fez tudo isso sozinho? Sabemos que ele tinha uma orientação divina, o Espírito Santo o capacitara inúmeras vezes, e eu ouso dizer que a força do ministério de Paulo estava justamente na pessoa do Espírito Santo. Mas será que ele sempre estava sozinho, resolvendo tudo, e toda a história cai sobre os ombros de Paulo? Eu digo que não. Haviam homens, mulheres que foram grandes parceiros ministeriais de Paulo, o apóstolo dos gentios. Na plantação de igreja envolve justamente isso, um trabalho que é duplo. Primeiro, no aspecto vertical, onde está o homem, e no outro lado desta linha vertical está o próprio Deus. Como ele diz, o homem é aquele que planta e aquele que rega. Eu plantei, Apolo regou, e do outro lado está Deus, que é quem concede o crescimento. Nós, servos, plantamos igrejas como sementes nesta terra. Veja que analogia bonita. Igrejas são plantadas e nós somos aqueles que possuímos estas sementes e devemos semeá-las então. Nas cartas de Paulo, essa ilustração ela é muito interessante justamente aqui, nesta primeira missiva aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 ao 9, quando ele diz que eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus. Como é difícil para muitos líderes e ilustres pregadores que andam o Brasil e mundo afora espoliando a igreja de Cristo, como é difícil para esses homens entenderem que foram chamados para cooperarem com Deus. Então veja, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O apóstolo Paulo dava o devido mérito para quem? Para ele? Paulo? Ah não, ele dava o mérito para Apolo, também não. O mérito era todo dado a Deus. O processo meritório neste aspecto de que semeia-se, rega-se e agora há um crescimento, o mérito é todo de Deus, unicamente a Deus, porque Deus dá o crescimento, ou Deus deu o crescimento. Como é bom ter em mente, veja, como é saudável ter em mente e ter uma mente sadia que jamais atrai para si aquilo que é de Deus. Muitos estão perecendo e pecando porque estão atraindo para si a glória que pertence somente a Deus. Veja o conselho de Gamaliel. Você lembra de Gamaliel? Lá em Atos capítulo 5, quando agora aqueles sumo sacerdote, todos aqueles que ali estavam naquele contexto com inveja dos discípulos que estavam pregando, e esses agora estavam sendo presos, proibidos de anunciar a palavra
do Cristo. Veja, naquele momento, Gamaliel libera uma palavra muito interessante e muito poderosa, porque ele diz: dai de mão a estes homens e deixai-os. Por quê? Por que deve deixá-los? Porque este é o conselho, ou esta obra, se é de homens, se desfará. Então, se aquilo que fazemos é de nossa própria intenção, se aquilo que plantamos e regamos é da nossa própria intenção, então não prosperará, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra o próprio Deus. É o conselho de Gamaliel. Ou seja, não adianta querer atrair para si aquilo que é de Deus. E Deus garante o crescimento quando nós nos reconhecemos nessa posição de quem planta e de quem rega. De quem planta e de quem rega, e sabendo que este trabalho está garantido. O crescimento é certo, porque Deus assim assegura a luz da sua palavra. Nesse divino mistério da plantação da igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear, plantar, regar, cuidar da terra, trabalhar esta semente com carinho, é toda ela de nossa responsabilidade. Porém, o germinar, o frutificar e o crescer, deixa isso com quem sabe fazer isso e faz com excelência. Deixe isso para Deus. Deus e o homem, então, cooperam na plantação das igrejas. Esse é o nosso primeiro ponto. E o segundo ponto fala sobre Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja visionária, uma igreja missionária, uma igreja cheia de Deus. Esta era a igreja em Antioquia da Síria. Esta igreja, primeiramente, possuía uma característica: ela era rica em líderes. Ali havia, em profusão, líderes sendo levantados por Deus. Quando lemos em Atos capítulo 13, uma igreja modelo para o cristianismo, foi aqui que de forma pejorativa, você sabia disso? De forma pejorativa, os seguidores de Cristo passaram a ser chamados de cristãos. Nela havia profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominato Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes. E ali também estava Saulo, ali também estava Barnabé, em uma reunião de oração, uma reunião de poder. Deus vai bradar naquela casa e separará então o Espírito Santo para um grande ministério. Este ministério missionário separará então a Barnabé e a Paulo. Ali é o ponto de partida para a primeira viagem missionária, se torna o ponto de partida para a segunda viagem missionária. Dali, daquela igreja, o Senhor envia os seus missionários, em especial a Paulo, para o vasto mundo gentílico, e ali iria pregar o evangelho sem medo algum, e igrejas seriam plantadas para a glória do nome do Senhor. A primeira viagem missionária está justamente com eles, Paulo, Barnabé. Existem outros personagens como João Marcos, que daqui a pouco, logo no início da viagem, está retornando para Jerusalém, que não vem ao caso agora, e eles partem para Chipre. Ali, veja, o apóstolo desmascara o feiticeiro Elimas, e ali também, naquela região, naquela ilha de Chipre, o encantador está agora totalmente desmascarado, e o procônsul daquela região é ganho para Cristo. Que coisa gloriosa! Logo no início da sua missão, o Senhor já está mostrando a que veio e ao que realizaria neste evento precioso. Então veja, mais adiante na sinagoga de Antioquia da Psídia, veja, a base é Antioquia da Síria, não confundir com Antioquia da Psídia, onde agora está Paulo, está Barnabé, e está agora pregando a palavra, os judeus fazendo oposição. Veja, eu não sei ao certo qual for o espinho na carne de Paulo, mas por certo os judeus eram uma pedra no sapato de Paulo, porque os judaizantes
constituíram, por certo, um dos maiores prejuízos no ministério de Paulo, os maiores perseguidores, as maiores batalhas travadas por Paulo se dá por causa destes judeus que faziam oposição ao ministério de Paulo, né? Então veja, mesmo que houvesse esta oposição, Deus havia enviado este homem aos gentios e esses estavam se alegrando, esses estavam crendo e o Espírito Santo se fez presente ali. E se o Espírito Santo está presente, meu querido, está tudo certo, está tudo resolvido, está tudo favorável. Por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não tiver, então nem adianta ir, porque é ele que faz, não somos nós quem faz alguma coisa. Então mesmo acontece em Icônio, Listra, Derbe. Ora, o trabalho de evangelização e implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros rejeitam a palavra, e isso é o maior prejuízo que alguém pode admitir para si. Rejeitar a palavra do evangelho. É isso que vai condenar a muitos naquele último dia. A rejeição à graça de Cristo, né? Outros ainda com maior ousadia zombam, não sentem satisfeito em rejeitar a palavra, mas zombam daqueles que estão proclamando este evangelho. O trabalho de implantação não é fácil e tolo é aquele que pensa que é fácil. Ir para um terreno que até então está estéril e torná-lo frutífero não é trabalho para qualquer um. Não é trabalho para qualquer um. É por esta razão que este boom denominacional que está acontecendo no Brasil já há alguns anos é, na minha opinião, um grave prejuízo e mostra o caráter frouxo do homem moderno que não tem ousadia para ir onde há necessidade, mas querem, por algum pretexto, estar em um lugar onde aparentemente tudo já está resolvido, tudo já está alinhado, e é ali que eu quero plantar. A minha igreja. Olha, Deus não está neste negócio. Escute isso, vai por mim. A segunda viagem missionária acontece depois do primeiro concílio da igreja, capítulo 15 de Atos, o concílio de Jerusalém, onde algumas questões importantes ao crescimento da igreja estavam em pauta, né? Como, por exemplo, havia o desejo de alguns judeus de que as práticas ritualísticas, como a circuncisão, tivessem que ser também aderidas aos gentios que estavam agora professando a fé em Cristo. E isso será claramente abolido, e eu tenho certeza que este primeiro concílio foi o mais importante e o que mais trouxe luz à igreja no primeiro momento da sua história. Então veja, depois desse primeiro concílio, parte-se para a segunda viagem missionária. Aqui Paulo não está mais com Barnabé. Houve um pequeno probleminha ali entre eles, a respeito de João Marcos, uma historinha ali, que a gente também aprende muito a respeito disso, e a gente pensa, que prejuízo que houve para a obra? Teve prejuízo nenhum. Estava Barnabé levando João Marcos consigo lá para Chipre, pregando a palavra, consolidando as igrejas, plantando novas igrejas. E está Paulo também saindo com Silas. Daqui a pouco Timóteo está nesta comitiva missionária. Meu Deus, é algo glorioso que está acontecendo neste momento. Existem coisas que acontecem que pode parecer estranha, porque gerou uma divisão entre Paulo e Barnabé, mas na verdade não tem divisão no aspecto do ganho para o reino. Aqui somente soma, e aqui soma-se com este ministério de Barnabé, soma-se com o ministério de Paulo. Então veja, o Ocidente estava totalmente agora ouvindo a palavra, a Ásia estava recebendo a palavra, parte da Europa estava recebendo a palavra. De fato, nessa segunda viagem missionária, houve uma mudança de rumo que foi justamente o Espírito Santo que deu. Você sabia disso? O Paulo estava inclinado a ir para a Bitínia. Ele estava em Mísia, intentando ir para a Bitínia, e o Espírito Santo disse, não. Você não vai, Paulo, para a Bitínia. Você não vai para a Ásia Menor. Daqui a pouco Paulo chega a Troade, e ali ele vai ter uma visão e um sonho de um varão macedônio que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seria um varão grego, né? Porque chegar à Grécia precisava atravessar
a Macedônia. Então veja, Paulo poderia ter ido para Bitínia? Ora, não era o desejo do seu coração? Ele poderia. E quantos estão indo, seguindo o desejo do seu coração? E o Espírito Santo está dizendo, você vai, mas você vai sozinho. E o Espírito Santo trouxe esse entendimento a Paulo. E Paulo entendeu, ora, eu posso ir. Mas se quem faz tudo o que está acontecendo, se todos os milagres, se todos os sinais e prodígios que este ministério que o Senhor me deu tem realizado, se quem faz não está junto, o que eu vou fazer lá? Paulo entendeu que era perda de tempo. Ora, pastor, que isso é uma blasfêmia que o senhor está dizendo, porque Paulo ia fazer a obra de Deus, tá? Mas mesmo a obra de Deus deve ser feita sob uma direção do Espírito Santo de Deus. Se não há direção do Espírito Santo de Deus, vou repetir, perdendo tempo. E Paulo, inteligente, um homem culto, um homem com uma intelectualidade, com um QI acima da média, ele entendeu, não, eu prefiro obedecer este Espírito Santo, porque há uma razão maior. Todas as vezes que o Espírito Santo te proibir de algo, pense que há uma razão maior para que o Espírito Santo se comporte desta forma. E Paulo vai fazer a obra na Macedônia. Paulo vai fazer a obra na Grécia, em Atenas, em Corinto, e como o nome de Deus foi glorificado, como igrejas importantíssimas foram geradas por este processo de obediência àquilo que o Espírito Santo está falando, né? Derbe, Lista, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, outras grandes cidades também foram impactadas pela palavra de Deus pregada pelo apóstolo dos gentios, este trabalho evangelístico. Ora, Deus escolheu muito bem um homem cheio de uma natureza vigorosa, forte, que não se abatia por qualquer coisa. Esse é o caráter do homem que Deus tem chamado para uma grande missão. E este é o caráter deste personagem tão maravilhoso que está proposto para nós. Estou falando dele, Paulo, o apóstolo dos gentios. O terceiro ponto, as características de um plantador de igreja. Primeiro, ele tem que ser motivado pelo seu chamado. Ele se lembrava do encontro que teve com Cristo a caminho de Damasco. Eu acho que talvez no último suspiro, mesmo escrevendo a Timóteo que havia combatido o bom combate, eu tenho certeza que a mente de Paulo estava no seu encontro com Cristo a caminho de Damasco. Tamanha a importância deste evento na vida de Paulo. Então veja, Deus nos chama, confirma o nosso chamado dentro do contexto corpo de Cristo, dentro da igreja. É por isso que Ananias aparece na história, lá em Atos capítulo 9. Ananias é chamado, vai lá na casa de Judas, lá em Damasco, na rua chamada Direita, e lá você vai impor as mãos sobre Saulo, vai orar por ele. Senhor, mas eu conheço a fama deste homem. Vai porque é para mim vaso escolhido. E Ananias chega lá e nem perde tempo também, irmãos. O evangelho é direto, é sucinto, é objetivo. Muitos estão floreando, colocando lantejoulas aí no evangelho, mas o evangelho não é isso. O evangelho é direto, é objetivo, é simples. E não podemos nos deixar levar querendo agora colocar este evangelho numa outra categoria, porque não. O evangelho é extremamente simples. E Ananias chegou e disse, olha, aquele Senhor que te apareceu lá no caminho de Damasco, foi ele que me enviou aqui para que tornes a ver e que seja cheio do Espírito Santo. Já estava com o seu ministério confirmado no contexto corpo de Cristo, porque agora não estava só, mas estava agora já com Ananias. O corpo já estava aqui em evidência. Então, na vida de Paulo, tudo começa onde? Tudo começa no caminho de Damasco. Tudo começa no caminho de Damasco. Então, esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério de Paulo. Em algumas ocasiões, ele vai, em alguns dos seus discursos, em suas defesas, ele vai apresentar aquele acontecimento que se dá a caminho de Damasco, de um resplendor do sol, cuja claridade me cegou, me envolveu e envolveu todos aqueles que estavam juntamente comigo. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia, Saulo, Saulo,
por que me persegue? Ele entendeu que naquele momento havia alguém ali com maior autoridade que ele, e ele vai agora se referir a este com quem ele falava de Senhor, e ele diz: Senhor, quem é Senhor? E o Senhor se revela a ele. Ora, um chamado como esse, um encontro como esse, fala para mim, como esquecer de uma experiência tão gloriosa como essa, né? E sempre temos, eu e você também, um ponto de partida. Talvez não é tão impactante como esse que Paulo tivera, mas é impactante. E foi impactante o bastante para mudar a minha vida e a sua vida, né? O experimento no deserto também foi muito importante. 3 anos no deserto da Arábia, e o deserto fala de um momento em que o Senhor está tratando e também cuidando, né? Agar no deserto de Berseba, achando que o seu filho iria morrer, de repente a provisão está diante dos olhos dela, né? Israel, 40 anos no deserto, veja, Deus provendo, Deus cuidando, Deus tratando. Jesus, o Senhor e Salvador da nossa alma, também por 40 dias no deserto, jejuando, tendo fome, sendo tentado pelo diabo. O deserto é lugar de experienciar coisas gloriosas da parte de Deus também. Não é qualquer deserto que vai sair matando o cristão, não, tá bom? Aquele que é fiel no deserto não morre no deserto. Vamos parar com essa conversa de quem tem promessa não morre, porque basta para olhar para a palavra de Deus que essa frase só passa a ser uma frase de efeito, né? Mas eu quero liberar uma frase profética sobre a sua vida. Quem é fiel a Deus no deserto é suprido por Deus no meio do deserto, como o Senhor fala a rebelde Judá através da boca de Oséias, no capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É no deserto que Deus também fala ao nosso coração, né? A igreja, segundo as Escrituras. Então, toda a estratégia de um plantador de igrejas deve-se levar em conta o quê? As Sagradas Escrituras. Deve-se levar em consideração que o fundamento que já está posto, e não deve ser posto outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. E é sobre este fundamento que nós devemos, então, edificar e construir. Alguns edificam de qualquer maneira, outros têm edificado com excelência. Então, este relacionamento que é construído em Deus, né, vai nos levar à boa direção, vai nos levar ao amor pelo pecador, jamais pelo pecado, vai nos levar agora a refletir a respeito daquilo que é necessário, como o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, para que o serviço seja pleno no contexto igreja, da autoridade do alto que nos reveste para expulsar demônios, para curar os enfermos e necessariamente, imperativamente, uma palavra pregada com autoridade, uma palavra ortodoxa, uma palavra bíblica, uma palavra cristocêntrica e não estas palavras de motivação, deste coaching antropocêntrico que existe por aí. Esta é a nossa lição e o conselho para a nossa vida. Perseverar nas bases de qualquer vida ministerial, que é oração e palavra. Oração e palavra. Nós observamos muitos episódios na vida do apóstolo Paulo e todos esses episódios foram usados para aumentar, expandir a sua visão e aumentar o seu desejo por implantar igrejas em todas as regiões onde ele passou. Deus era na vida dele e Deus é na minha vida, é na sua vida. Creia nisso. Você ficou até aqui? Meu muito obrigado. Que o Senhor possa abençoar. Espírito Santo, eu rogo a Ti, abençoe cada um dos Teus filhos que estão acendendo este conteúdo agora, que eles possam ser abençoados para a glória do Teu nome, que esta lição seja aplicada ainda mais profunda, mais penetrante aos corações. É que humildemente peço. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Não saia sem antes se inscrever, deixe seu like.
seu comentário. Deus abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.